Olá, alunos e alunos. Eu sou a professora Isabelle, professora de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os principais pensadores do pan-americanismo. Vamos começar com a definição de pan-americanismo. Doutrina segundo a qual os povos europeus que fundaram os estados no Novo Mundo devem ser excluídos de toda a soberania territorial na América. 2. Doutrina que preconiza a manutenção de um vínculo político-econômico entre todos os países das Américas. 3. Doutrina política imperialista que defende a hegemonia dos Estados Unidos na América do Norte sobre as restantes nações americanas e do Novo Mundo. O pan-americanismo foi uma tentativa de unificar todos os territórios da América Espanhola, formando uma superpotência. Ela foi idealizada em 1826 pelo crioulo venezuelano Simão Bolívar. Depois de ter lutado junto com o governador da província de Mendonça, San Martín, contra o domínio e a exploração espanhola e de ter feito independente vários territórios da América Espanhola. Porém, essa tentativa de unificação fracassou pela oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, pois eles eram contra a formação de uma nova superpotência, já que ela poderia, ser uma concorrência para eles. O contexto de desenvolvimento do pan-americanismo é de uma América espanhola, colonizada, toda colonizada pela Espanha. É importante ressaltar que a colonização da América Espanhola divergiu um pouco da colonização do Brasil, que era mais centralizada. Na América Espanhola, a gente tinha vice-reinados e províncias, de acordo com a sua importância política. E isso acabou dividindo um pouco mais as localidades, dando uma certa hegemonia para cada uma. Pensadores das independências nas Américas. José de San Martín realizou a independência das Províncias Unidas do Rio Prata. Foi liderado por San Martín, proclamada em Tucumã, em 9 de julho de 1816, e consolidou a independência do Chile em 1818. Em seguida, desembarcou com seus aliados na costa peruana com 4.000 homens, protegidos por navios ingleses, e colaborou com a independência do Peru em 1821. A Inglaterra, como se sabe, tinha interesse de conquistar os mercados nas Américas. Outro pensador, Simão Bolívar. Em 1822, Simão Bolívar assumiu a liderança da luta de libertação contra as forças espanholas alojadas no vice-reino do Peru. Ele e seu general, Antônio José Sucre, comandaram as forças e consolidaram a independência do Peru e concretizaram a da Bolívia em 1825. Apesar de lutarem pelos mesmos ideais e terem o mesmo propósito de transformar a América Espanhola em território independente da coroa espanhola, o San Martín e o Simão Bolívar apresentavam algumas diferenças ideológicas no que dizia respeito à concretização, desses territórios independentes. O San Martín acreditava que deveriam ser criadas pequenas monarquias, uma monarquia no Peru, uma monarquia na Argentina, uma monarquia no Chile. Muito diferente do Simão Bolívar, que só acreditava que a América podia ser livre adotando um regime democrático. É importante que vocês saibam que todos os dois, esses dois grandes idealizadores, não só idealizadores, porque quando a gente fala de San Martín e de Bolívar, a gente fala de pensadores, são pessoas que pensavam, Os dois são pertencentes a uma elite crioula, que são ali os descendentes, dos espanhóis. Os dois tiveram uma educação formal na Espanha, na Europa. O Bolívar conheceu a França, teve acesso a vários pensadores, trocou ideias com vários deles. E essa é uma elite que pensa e age, Tanto o San Martín como o Bolívar, foram generais e participaram ativamente das batalhas de libertações da América Espanhola.
Num determinado momento, o San Martín se recolhe, né? Ele rompe com o Bolívar, mas nada que tivesse prejudicado o processo das independências. No México, né, vamos destacar os padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Né? Em 1810, um exército de camponeses pobres, liderados pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, né, ele sublevou-se. Eles carregavam o estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe e exigiam independência com divisão de terra entre os pobres. Hidalgo foi fuzilado ao longo do processo. A independência do México ocorreu em 1821. No ano de 1826, ocorre o Congresso do Panamá, que reuniu representantes do México, Peru, Gran Colômbia, das Províncias Unidas de Centro-América e Estados Unidos. Na reunião, pretendia-se concretizar o ideal de unidade política entre os povos hispano-americanos, com o estabelecimento de uma força militar comum e o fim da escravidão em toda a extensão continental. A proposta foi encabeçada por Simão Bolívar, né, um dos mais atuantes líderes da independência da América Espanhola. Como eu estava dizendo antes, existia uma divergência de pensamento, né, entre o San Martín e o Simão Bolívar. Lá no Congresso do Panamá, o Simão Bolívar, né, ele coloca a ideia de uma América Espanhola livre e democrata. O que acontece? A gente tinha o primeiro problema aqui na América do Sul, especificamente, que era justamente o Brasil. O Brasil se tornou independente, tornando-se um império. Então, não havia interesse, né, do Brasil, que era já uma superpotência aqui na América do Sul, nem de acabar com a escravidão, né? O Brasil tinha interesse de manter os privilégios da elite agrária, né? Entre eles a escravidão. É claro, né, que uma potência que é uma monarquia não via nenhum interesse nem de que se formassem democracias e nem de que se formasse um Estado, um grande Estado unificado, como o Bolívar idealizava. O que ele pensava? Ele pensava que o passado comum, né, de todas as outras nações da América Latina, fora o Brasil, que eram de colonização espanhola, né, a mesma luta, né, a mesma opressão da mesma colônia, a implantação do mesmo idioma, que era o espanhol, que tudo isso faria com que esses países, né, essas províncias, que hoje são países, se unissem e se formassem um grande país, né? O que não era uma coisa tão absurda se você parar para pensar no tamanho do Brasil, que acaba tendo dimensões continentais. A ideia do Bolívar nunca foi concretizada, né? Os Estados Unidos se oporam veementemente a essa ideia. Vamos lembrar aí que os Estados Unidos, quando a gente fala das Américas, né, a nossa primeira independência, considerada também uma revolução burguesa, aonde você já forma aí uma grande potência, né, as 13 colônias que viram os Estados Unidos da América. Associados a isso, a gente também tem o boicote da Inglaterra, né? Vamos pensar também lá na Europa, que a Inglaterra, né, tá aí bombando na Revolução Industrial, né, buscando mercados consumidores, né, tinha muito interesse nesses mercados recém-formados, independentes, e não existia nenhum interesse, né, de que se formasse uma superpotência, porque isso poderia prejudicar a dependência colonial, né, que os recém-formados países tinham em relação à Inglaterra. Contudo, o ideal pan-americanista de Simão Bolívar, né, foi refutado, né, como eu disse, pelos Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. O recém-formado Império Brasileiro não tinha interesse de apoiar as ideias republicanas, né, como se costuma dizer, o Brasil é uma monarquia em meio a um mar de repúblicas, né?
Dessa maneira, a proposta pan-americana oficializada durante o Congresso do Panamá acabou sendo abafada pela oposição das nações citadas. Com o passar do tempo, observou-se que a questão linguística ou o passado colonial em comum não serviam de sustentáculo para que a implementação do ideal defendido por Simão Bolívar fosse implantado. Com isso, a possibilidade lançada, né, nessa importante reunião não conseguiu sair do papel. Apesar disso, o Simão Bolívar continua divulgando os ideais de se formar uma grande nação americana. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos hoje. O que Bolívar fez após o Congresso do Panamá? Bolívar continuou lutando para que as nações livres da América se unissem e formassem um único país. 2. Quais foram os 2 nomes mais importantes entre os libertadores da América do Sul? Os mais importantes foram, sem dúvida, José de San Martín e Simão Bolívar, os grandes idealizadores da independência das Américas espanholas, da libertação do domínio colonial espanhol. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu perceber um pouco mais sobre não só a libertação das Américas, da América Espanhola, de nações, nossos irmãos aí, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, como pensavam, esses idealizadores dessa libertação. Esse é um período de muita efervescência, das Américas, e é uma reação em cadeia. A gente começa aí com a independência dos Estados Unidos e só termina esse período após a última nação, sob o domínio colonial ser livre, Estamos entrando aí na Idade Moderna. Por hoje é só. Para ter acesso a esse conteúdo e mais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Espero vocês na próxima aula.